Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A paz do Senhor Jesus, Feliz Natal para você, para sua família, que a graça do nosso Deus, que as bênçãos consoladoras do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua casa, nesse dia tão especial. Que o seu coração se encha da paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Hoje é Natal e essa é uma época de muita alegria, muita celebração, de aconchego familiar. E tudo isso é muito bom, mas o dia de hoje só existe por um motivo. E nós devemos nos lembrar dele não apenas nessa data, mas em todas as outras. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo, faça isso agora, porque se você deixar para o final você esquece. Se inscreva no canal e ative as notificações. E escreva aqui nos comentários: Jesus é o verdadeiro motivo. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra eu vou orar por você. Eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Há aproximadamente 2000 anos atrás, houve uma noite que mudou tudo para sempre. Uma noite em que as estrelas brilharam mais forte do que nunca. Uma noite em que toda a criação respirou profundamente, como se soubesse que algo extraordinário, que algo incrível estava por acontecer. Até o mar se movimentou mais vagarosamente, como se avisasse que tudo estava para mudar. Aquele que havia sido anunciado pelos profetas lá no Velho Testamento, aquele que traria libertação, paz, perdão e esperança para todas as pessoas, estava prestes a nascer. E quando ele nasceu, tudo mudou. Um novo tempo começou. O reino de Deus foi estabelecido na terra, de uma vez por todas. Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, essa parte que eu li, fala sobre isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está nos ombros dele. E o nome dele? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. Pensa nisso. Não um rei poderoso num palácio cercado de riquezas. Não um guerreiro conquistador montado em um cavalo. Mas um menino, um bebê indefeso, nascido numa manjedoura humilde, cercado pelos animais, visitado por pastores simples. E esse menino era Deus. O próprio Deus se fez homem. O Criador do universo se tornou criatura. O eterno entrou no tempo. O infinito se fez finito. E ele fez isso por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade. O nascimento daquele pequeno menino trouxe consigo o poder de derrotar a morte, o poder de reconstruir a ponte que havia sido quebrada pelo pecado, a ponte que nos conectava a Deus, que nos dava acesso ao Pai. Quando Jesus nasceu, ele trouxe consigo tudo isso e muito mais. Ele nos reconciliou com o Criador. Ele nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensinou a orar da melhor forma. Ele nos deu pão, ele nos deu vinho. Ele olhou nos nossos olhos e nos chamou para sermos um só com ele. Ele nos chamou de servos, de filhos e de amigos de Deus. E mesmo depois de ter feito tudo isso, depois de ter vivido entre nós, depois de ter nos ensinado, de ter nos amado, ele ainda fez aquilo que ninguém teria força suficiente para fazer. Ele se entregou à morte, ele se entregou numa cruz para nos libertar do pecado de uma vez por todas, para nos garantir a salvação e nos dar a vida eterna. Jesus nasceu para morrer por você.
Ele veio ao mundo sabendo exatamente o que iria acontecer. Ele sabia que seria traído, que seria açoitado, que seria crucificado. E mesmo assim ele veio. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque eu e você valíamos a pena para ele. Então, o que é um Natal de verdade? O Natal não tem a ver só com presentes. Aliás, não é sobre presentes embrulhados com papel brilhante. Não é sobre árvores enfeitadas com luzes coloridas. Não é sobre ceias fartas com toda a família reunida. Tudo isso é muito bonito, é muito bom, mas não é o que o Natal realmente é. O Natal é sobre Jesus, apenas sobre Jesus. É sobre o amor incondicional de Deus por você. É sobre o fato extraordinário de que Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele mandou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para pagar o preço que você deveria pagar, para sofrer aquela punição que você merecia. O Natal é sobre salvação, é sobre vida eterna, é sobre esperança verdadeira. E essa é a mensagem que nós precisamos lembrar, não apenas hoje, nesse dia 25 de dezembro, mas todos os dias do ano. Jesus é o verdadeiro motivo. Não apenas do Natal, mas da nossa vida inteira. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele é a razão pela qual nós temos esperança quando tudo parece perdido. Ele é a razão pela qual nós podemos ter paz verdadeira, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, mesmo quando nós estamos enfrentando as tempestades da vida. Talvez você esteja passando esse dia com toda a sua família reunida aí ao redor da mesa. Talvez você esteja passando com seus amigos mais queridos. Ou talvez você esteja trabalhando nesse momento, servindo outras pessoas. Talvez você esteja sozinho, longe de quem você ama. Mas onde quer que você esteja nesse momento, com quem quer que você esteja, ou mesmo se você estiver sozinho, que o verdadeiro motivo da sua alegria seja Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode te dar a alegria verdadeira. Uma alegria que não depende das circunstâncias externas, não depende de quem está ao seu redor. Uma alegria que permanece mesmo quando tudo ao redor está difícil. É a alegria que vem de saber que você é amado, que você é amada por Deus. Nesse Natal, meu querido irmão, minha querida irmã, que o seu coração se encha de profunda gratidão a Jesus Cristo. Que a sua vida se ilumine com a certeza inabalável de que você pertence a Deus. Que você tenha certeza de que é amado incondicionalmente, que você é completamente perdoado e já foi aceito como filho de Deus. Não por nenhum mérito seu, mas pela graça, por amor, porque Deus te escolheu. Uma única noite mudou a história da humanidade para sempre. Uma única noite em Belém, há mais de 2000 anos atrás. E hoje, nós só estamos aqui ouvindo e compartilhando a palavra do Senhor por causa dessa noite feliz que um dia aconteceu. Por causa daquele bebê que nasceu em uma manjedoura. Um menino nos foi dado. E se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador pessoal, se você nunca entregou sua vida a Ele, hoje é um dia perfeito para isso. Hoje, exatamente no dia em que celebramos o nascimento de Jesus, você pode nascer de novo. Você pode se tornar uma nova criatura. Você pode fazer uma oração simples, agora mesmo, aonde quer que você esteja. É só você dizer com sinceridade: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Eu sei que eu preciso de um Salvador. Eu creio que o Senhor nasceu para morrer por mim. E eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Eu te peço para me perdoar de todos os meus pecados e me salvar. Eu me arrependo e eu recebo a Ti como meu Salvador e meu Senhor. Transforma a minha vida. Eu oro em Teu nome.
Amém. Se você fez essa oração agora com sinceridade, escreva aqui nos comentários: eu recebi Jesus. Porque hoje você nasceu de novo. Hoje você se tornou filho de Deus. E hoje a sua vida, a sua história mudou para sempre. Nesse momento eu quero orar por você. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, com gratidão e com humildade. Nesse dia tão especial, nós não celebramos só uma data, Deus. Nós celebramos um acontecimento que mudou a história da humanidade para sempre. Obrigado porque o Senhor decidiu se aproximar de nós, se fazer homem, sentir a nossa dor, andar entre nós e nos amar de uma forma que ninguém jamais conseguiria nos amar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas vezes em que nós colocamos tantas outras coisas no lugar que pertence somente a Jesus. Nos perdoa quando celebramos o Natal sem reconhecer o Cristo. Perdoa-nos quando nos distraímos com aquilo que é passageiro e esquecemos que tudo isso tem um valor eterno. Hoje, Pai, nós nos rendemos mais uma vez. Reconhecemos que Jesus é o verdadeiro motivo, não apenas nesse dia, mas o motivo da nossa existência inteira. Nada daquilo que somos, nada do que temos, nada do que esperamos faria sentido sem Ele. Eu quero apresentar diante do Senhor agora cada irmão e cada irmã que está escrevendo aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração. Ó Deus, o Senhor conhece cada nome, o Senhor conhece essa história, essa dor, essa tristeza, essa angústia. O Senhor vê cada lágrima que foi derramada muitas vezes na solidão. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que está enfrentando dificuldades nas suas finanças. O Senhor é o Deus da provisão. Abre as portas para ele, Pai. Abre as portas para ela. Dê sustento a essa família. Traz paz e direção a esse coração que está preocupado com o dia de amanhã. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra as enfermidades, seja no corpo, na mente ou na alma. Estende a tua mão poderosa sobre ela. Traz cura, restauração, força e alívio. Que essa pessoa sinta agora a tua presença, trazendo esperança para ela. Eu quero orar por todos aqueles que carregam dores emocionais profundas. Cansaço, solidão, ansiedade, tristeza, desânimo. Entra nesses lugares onde ninguém mais consegue acessar. Acalma essa mente, consola esse coração, restaura a alegria que vem do Senhor. Eu intercedo pelas famílias representadas aqui nos comentários, pelos lares que estão feridos, pelos relacionamentos que foram quebrados, casamentos que estão vivendo uma crise. Que o nascimento de Jesus traga renovo, perdão e reconciliação dentro dessas casas. Eu oro também pela salvação dos nossos familiares, nossos filhos, filhas, pais, mães, irmãos, todos aqueles que ainda não se renderam a Ti. Atrai essas vidas com amor. Remove toda a cegueira espiritual. Que aquele mesmo Jesus que nasceu em Belém nasça também no coração de cada um. Ó Deus, que esse Natal não seja mais só uma celebração, mas que seja um divisor de águas, um marco, que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra compreenda profundamente que Jesus é o maior presente que alguém pode receber. Eu coloco todos os pedidos de oração em tuas mãos e eu confio que o Senhor vai atender a muitos pedidos que foram feitos aqui. Talvez não atenda a todos, mas atenda a muitos, segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e por isso, desde já, te agradeço. Amém. Todos nós do Ministério Minuto com Deus queremos desejar a você e a toda a sua família um feliz e abençoado Natal. Amém?
Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente e o seu apoio tem feito toda a diferença no trabalho que nós fazemos aqui. Jesus é o verdadeiro motivo do Natal e o verdadeiro motivo da nossa existência. Então celebre essa verdade. Compartilhe essa mensagem com seus grupos, com as pessoas que você conhece. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea. Não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Você já se sentiu preso ao passado? Como se estivesse carregando um peso que não deixa você recomeçar? Talvez a culpa tenha sufocado a sua fé e você se sente indigno da presença de Deus. Mas hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra, como você pode se libertar desse fardo e viver um novo começo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais que vão te ajudar a se libertar da culpa e recomeçar, independentemente do que tiver acontecido na sua vida. Nós vamos entender por que a fé superficial não resiste à pressão. Você vai ver que a culpa, ela não transforma, mas o arrependimento sim. E nós vamos juntos aprender como o perdão de Jesus pode abrir um caminho para o recomeço. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida no final dessa mensagem e te mostrar qual é a chave que vai te proporcionar
esse novo tempo? Qual é o segredo para você vencer essa culpa que tem dominado a sua mente? Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui, nesse espaço, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Todos os dias eu posto uma reflexão para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar a sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você deseja ouvir palavras que trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos versículos 51 e 52, está escrito assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Um jovem seguindo Jesus só com um lençol, e naquele momento de tensão, que certamente deve ter sido a prisão de Jesus, o moço deixou o lençol para trás e fugiu nu. Irmãos, toda passagem bíblica precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia, sem a luz do Espírito Santo, não vai operar a transformação que Deus quer fazer em nós. Aqui nessa passagem nós podemos entender que o lençol representa uma fé rasa, uma fé que não aguenta, que não suporta quando chegam as tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, mas logo em seguida cair novamente, derrotado pelo pecado ou pela pressão do mundo? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um jovem que aceitou Jesus na minha casa, na sala da minha casa. Depois disso, ele começou a frequentar a igreja, ele se batizou, ele chegou a fazer parte do louvor da igreja. E todas as coisas começaram a se ajustar na vida dele, sabe? Mas depois de um tempo, ele se envolveu de novo com o álcool, com as drogas, com as amizades que só levavam ele cada vez mais para longe de Deus. E por fim, ele perdeu a família, o emprego e até mesmo a sua dignidade. Porque o diabo é muito sujo, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente permitir, ele faz isso mesmo. Mas Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A fé daquele jovem, citado pelo evangelista Marcos, era uma fé superficial, uma fé rasa. Por isso que ele fugiu da presença de Jesus. A culpa e o remorso não transformam ninguém, mas o arrependimento sim, esse transforma. Você pode sentir culpa pelos seus erros, sentir remorso, mas se o Espírito Santo não gerar em você o verdadeiro arrependimento, você vai cometer os mesmos erros de novo, vai cair nas mesmas armadilhas. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas se essa tristeza gerar em nós somente a culpa, nós vamos ficar ali paralisados com a nossa culpa.
A culpa provoca um sentimento de acusação, mas isso não gera mudança. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta à presença de Cristo. Por isso, quando você errar, não fuja de Deus. Pelo contrário, corra para mais perto dele. Sabe, irmãos, o perdão de Jesus abre para nós um caminho de recomeço. Jesus não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O que define a sua identidade no mundo espiritual não é o seu erro, é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Ele te oferece perdão e vida nova. Recomeço não é para aqueles que se acham fortes, mas recomeço é para aqueles que sabem que são fracos, para os que se rendem, para aqueles que se prostram diante de Deus. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Eu recebo o perdão de Jesus. Amém? Escreva isso. E coloque também aqui o seu pedido de oração. O segredo para vencer a culpa é crucificar o nosso eu todos os dias, negando o pecado e permanecendo em Cristo. Isso não é mágica, é uma decisão diária de arrependimento e de fé. Santidade é uma escolha. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está te dando hoje uma nova chance de recomeçar. Permita que o Espírito Santo te transforme por dentro, para que você se torne uma nova criatura, para que você seja filho, filha de Deus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Declare pela fé isso aqui que eu falei. Eu recebo o perdão de Jesus. E se o Espírito Santo lembrar você de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome, se é você que precisa dessa oração. Se existe alguma circunstância, alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem afetado o seu relacionamento com Deus, que tem, de certa forma, limitado a sua fé, escreva aqui a área da sua vida que precisa de restauração, de cura e de milagre. E creia que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Pela fé nós recebemos o Teu perdão através de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela graça e pela força que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Te buscando, mesmo diante das tempestades que tentam nos derrubar. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós cremos que o Senhor continua sendo fiel, porque cremos que a Tua fidelidade não é algo que o Senhor faz, mas ela faz parte da Tua essência. A Tua fidelidade é quem o Senhor é. Te pedimos por misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fizemos que não Te agradou. Ó Deus, olha nesse momento para esse irmão, para essa irmã que está aqui orando comigo. Contempla esse coração aflito, essa mente cansada. Ó Deus, tira o peso da culpa dele, dela, esse peso que tantas vezes fez com que eles fugissem da Tua presença. O Senhor já sabia que esse erro ia acontecer, antes mesmo que ele acontecesse, mas ainda assim o Senhor permaneceu conosco, porque o Senhor não age de acordo com os nossos erros,
mas de acordo com a tua graça. Mostra agora, Pai, que essa voz de recomeço que toca o coração deles nesse momento não vem do nada, ela não vem da mente e muito menos é a voz do inimigo, mas que essa voz é a doce voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos reconciliar contigo. Por isso, nós declaramos nesse momento que queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Eu oro para que esse irmão e essa irmã sejam libertos agora da culpa, do peso e da acusação. Que toda amarra caia por terra. Que toda arma forjada no inferno, Senhor, contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Que as cadeias se abram, porque quem tem a chave de tudo é o Senhor. Somente Jesus pode destruir as obras do inimigo. Que Satanás recue e que cesse essa acusação, porque o Senhor está falando claramente nessa hora com essa pessoa que está me ouvindo, que os pecados dela estão perdoados diante do seu arrependimento. Recebe, ó Deus, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada causa apresentada aqui. Move o sobrenatural na vida dessa pessoa. Abre para ela as portas da cura, as portas de emprego. Restaura esse casamento, restaura essa família. Traz vida onde disseram que só havia morte. Traz esperança onde só havia desespero. Restaura, meu Deus, a saúde emocional. Levanta aquele que não consegue mais nem sair da cama. Fortalece esse coração cansado. Enche de fé essa pessoa que já não tinha mais forças nem para acreditar. Que cada pedido mencionado aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. E é por isso que, antecipadamente, nós já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não receba essa palavra de acusação que tem chegado aos seus ouvidos. Essa não é a voz de Deus. Quem acusa é o inimigo. A doce voz do Espírito Santo te chama para o arrependimento, para uma mudança de vida, para um recomeço. Amém? Gostou desse vídeo aqui? Então assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no final dessa mensagem. Essas palavras vão te ajudar a aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus. E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Eu tenho convicção de que a palavra de Deus não volta vazia, porque isso está na Bíblia, irmãos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não somos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, por isso que eu não falo de religião aqui. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube há mais de 10 anos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero também te lembrar dos livros devocionais do Minuto com Deus, que nós disponibilizamos através do site livrariapropósito.com, sem o acento. Escreva assim, livrariapropósito, sem acento.com. Você pode adquirir e receber direto no seu celular,
São livros online, são e-books. Você pode ter aí no seu celular. Livros rápidos e simples. Uma mensagem para cada dia da semana. Você pode ter hoje mesmo aí. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar aqui. Amém? E nós estamos preparando novos livros. Livros curtos, práticos, sobre temas que vocês têm pedido aqui nos comentários. Sabe de uma coisa? A leitura, ela fortalece a mente. A leitura pode te tornar mais inteligente. E quando a leitura é baseada na palavra de Deus, ela vai fortalecer também o seu espírito e aprofundar essa sua conexão com o Espírito Santo. Então acesse livrariapropósito.com e seja edificado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o pecado que você cometeu em um dia está te mantendo preso há anos, em uma prisão que Deus nunca planejou como perpétua para você? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que pode até ser a sua história ou a história de alguém muito próximo de você. Imagina comigo um homem de meia idade, casado, filhos, líder na igreja, gente boa. Pelo menos é assim que todo mundo o vê. Mas esse homem carrega um segredo. Anos atrás, em um momento de fraqueza, ele traiu a esposa. Não foi uma coisa planejada, foi uma sequência de escolhas pequenas. Uma conversa que passou do limite, um flerte que ele pensou assim, não vai dar em nada, uma oportunidade, um momento sozinho e pronto. Ele até rompeu depois. Nunca mais ele viu aquela outra pessoa. Mas dentro dele ficou algo pior do que o próprio erro. A sensação de ser um impostor. Ele ora, prega, aconselha, mas toda vez que fecha os olhos, vem uma voz dizendo assim: quem é você para falar de Deus? Se você sabe o que fez. Ele pensa em confessar para a esposa, pensa em abrir o jogo com alguém, mas o medo o consome. E na mente dele fica dizendo assim: ela vai me deixar, eu vou destruir minha família, vão me expulsar da igreja. E aí ele guarda aquilo para si. E a culpa vira uma prisão interna. Ele faz tudo certo por fora, mas por dentro se sente condenado. Um dia, ouvindo uma mensagem sobre Davi e seu pecado com Batseba, ele ouve algo que atravessa o peito dele. Deus já sabia de quem ele estava cuidando antes, durante e depois do pecado de Davi. A diferença não foi o pecado, foi o arrependimento verdadeiro. Pensa comigo, Davi tinha adulterado, planejado a morte de um homem inocente e mentido. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não finge, não disfarça. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. E em vez de fugir de Deus, Davi corre para Deus. No Salmo 51, Davi clama assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquele homem de meia idade, ouvindo isso, começa a tremer. Pela primeira vez ele entende: eu estou tentando proteger minha imagem, mas estou destruindo a minha alma. Sabe o que acontece quando a gente esconde o pecado? A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões,
nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquela noite, ele tranca a porta do quarto, ajoelha e fala com Deus como ele nunca tinha falado antes. Deus, eu não aguento mais ser dois. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei feio, mas por misericórdia, não tira de mim a tua presença. Me perdoa, purifica meu coração, me mostra o que fazer daqui para frente. Ele chora, soluça, fica ali por muito tempo. Não é mágica, não é sentir um arrepio e pronto, mas pela primeira vez em anos ele se sente ouvido. Deus começa a conduzir esse homem, a buscar ajuda, a acertar contas, a reconstruir passo a passo com verdade. Talvez ele confesse, talvez reconstrua com a esposa, talvez passe por um processo difícil. Mas uma coisa muda, ele não é mais prisioneiro do segredo. Irmãos, aqui está uma verdade que vai te libertar. O pecado te aprisiona mais quando é escondido do que quando é confessado. Deus não perdoa a imagem que você finge ter. Ele perdoa a verdade que você entrega. Se você está carregando um peso assim, deixa eu te dizer o que você precisa fazer. Primeiro, pare de negociar com a culpa como se fosse normal. A culpa não deveria ser sua companheira diária. Ela é um sinal de que algo precisa ser resolvido. Segundo, admita diante de Deus com todas as palavras: eu pequei. Não minimizar, não justificar, chamar o pecado pelo nome. Terceiro, confesse em oração. E se Deus direcionar você, busque acerto de contas com as pessoas também. Às vezes Deus nos leva a pedir perdão para as pessoas, a restaurar relacionamentos. Quarto, aceite que o caminho da verdade é mais doloroso no começo, mas muito mais leve a longo prazo. É melhor passar pela dor da verdade do que carregar o peso da mentira para sempre. Deixa eu te explicar por que isso é tão urgente, tão necessário. Porque a culpa te drena. Ela rouba sua energia, sua alegria, sua criatividade e até sua fé. Ela drena tudo que Deus quer fazer fluir em você. Porque sem purificação, você vive tentando compensar. Você serve demais, faz demais, tenta ser perfeito demais e isso te esgota. Você nunca descansa porque sempre acha que precisa pagar pelo que fez. E porque Deus não quer que você viva como réu em liberdade condicional, mas Ele quer que você viva como filho que foi perdoado e restaurado. Você não foi criado para viver com tornozeleira eletrônica espiritual. Você foi criado para viver em liberdade. Quando você abraça o perdão e a purificação de Deus, 3 coisas acontecem. A voz acusadora perde a força. Ela pode tentar voltar, mas você já tem uma resposta. Já foi pago, já foi confessado. O sangue de Jesus me purificou. A sua intimidade com Deus se aprofunda, porque não tem mais máscaras no relacionamento entre vocês. Você pode se aproximar de Deus sem fingir, sem esconder, sem medo. Seus relacionamentos podem até passar por tempestades, mas agora eles são baseados na verdade, não em uma atuação. E relacionamentos verdadeiros, mesmo que imperfeitos, são muito melhores do que relacionamentos falsos, que parecem perfeitos. A mentalidade que você precisa ter é essa: eu caí, eu pequei, mas em vez de usar o erro como desculpa para me destruir, eu vou usar esse lugar de queda como altar. Deus vai me levantar daqui melhor do que eu era antes. Você sabia que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram quedas profundas? Olha só, Moisés matou um homem. Davi adulterou e cometeu homicídio.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e matou cristãos. Mas Deus não descartou essas pessoas. Ele as restaurou. E não apenas restaurou, mas ele as usou poderosamente depois da queda. Sabe por quê? Porque elas não ficaram na prisão da culpa. Elas correram para Deus, confessaram, se arrependeram verdadeiramente e permitiram que Deus as transformasse. Antes da gente orar diante dessa palavra, eu queria compartilhar com você algo muito importante que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, irmãos, durante anos trabalhando com pessoas, eu percebi uma coisa. Muita gente recebe o perdão de Deus, mas não sabe como viver esse perdão no dia a dia. A pessoa continua se punindo, se sentindo indigna, continua vivendo com a mentalidade de condenado. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Eu não estou falando de um curso de autoajuda. Não é também terapia secular travestida de cristianismo. É sobre aplicar os princípios profundos da palavra de Deus para você construir uma vida sólida, equilibrada e com propósito. O método Vida Abundante trabalha especialmente questões como essa que nós estamos falando hoje. Encarar a verdade sem se destruir. Entender a dinâmica espiritual da culpa e do perdão. Reprogramar a forma como você se vê. Não mais como o erro que cometeu, mas como alguém que Deus purificou. Porque a verdade é essa. Quando Deus te perdoa, Ele não quer que você fique remoendo o passado. Ele quer que você viva em liberdade, em alegria e propósito. Em breve, daqui a alguns dias, o método Vida Abundante vai ser lançado, com uma oferta especial de lançamento, em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você carrega um pecado antigo, como se fosse uma sentença perpétua, entre no grupo e venha conhecer o método Vida Abundante. Deus quer transformar essa cela onde você se encontra numa sala de cura. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Se você está carregando culpa, se você está vivendo nessa prisão invisível, eu quero te convidar a se aproximar de Deus agora mesmo. Não importa o que você tenha feito, não importa há quanto tempo, não importa quantas vezes você já prometeu que ia mudar e não mudou. Deus está esperando você com os braços abertos. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários agora mesmo. Nós vamos orar por você, pela sua família. E se você está intercedendo por alguém que também precisa de libertação, de cura, coloque o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia infinita, nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, não baseados na nossa justiça, mas com base no sangue de Jesus. Te agradecemos porque Tu és o Deus que perdoa, que restaura e que transforma. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos tratas como os nossos pecados merecem. Obrigado porque a Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado porque quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós te pedimos perdão, meu Pai, por todos os pecados que cometemos. Perdão por aqueles pecados que lembramos e até por aqueles que nós já esquecemos, mas que ainda pesam na nossa consciência. Perdão por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, que ferimos as pessoas, que desonramos o Teu nome. Eu oro, Pai, especialmente por aquelas pessoas que estão carregando culpa há anos,
por aqueles que vivem como prisioneiros do passado, que não conseguem se perdoar, que não conseguem acreditar que o Senhor já os perdoou. Que o Teu Espírito Santo venha sobre eles agora, Senhor, e traga libertação. Que eles entendam que o sangue de Jesus é suficiente, que eles não precisam pagar eternamente por um erro que Jesus já pagou na cruz. Eu oro por todos aqueles que um dia cometeram adultério. Que o Senhor cure esse coração, restaure esse casamento e devolva a paz. Eu oro por aqueles que falharam como pais. Que o Senhor dê sabedoria para reconstruir os relacionamentos com seus filhos. Eu oro por todas as pessoas que já mentiram, roubaram, enganaram. Eu peço que o Senhor dê coragem para elas, para fazer a coisa certa daqui para frente. Eu oro por aqueles que estão com medo de confessar, medo das consequências. Dê a eles a coragem da verdade. Mostra a essa pessoa que o caminho da verdade, embora seja doloroso, é o único caminho para a liberdade verdadeira. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, para que toda culpa seja removida agora, que toda acusação seja silenciada, todo sentimento de condenação seja quebrado. Que esse Teu filho, essa Tua filha, seja livre para viver, para amar, para servir e glorificar o Teu nome. Dê a ela forças para vencer mais um dia, esperança para que ela recomece e fé para crer que o melhor ainda está por vir. Nós cremos pela fé na Tua palavra, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos totalmente do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Restaurador, a nossa rocha firme, a nossa esperança. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.